Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês no dia de hoje, nesta manhã. Hoje, terça-feira, né? Terça-feira, dia 10 de junho. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês uma revelação que o Senhor me deu, uma visão que o Senhor me deu esses dias. O Senhor me mostrou. Aleluia, louvado seja Deus. E isto está indicando que o Senhor Jesus, ele está voltando e ele fará a separação do joio e do trigo, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Foi uma visão tão real, tão forte. Então Deus me mostrou, eu via como se fosse uma estrada muito longa. Era o que a vista dava naquela estrada. E ali naquela estrada caminhava todo tipo de animal. Todo tipo. Ali eu via zebra, tatu, rolinha, aves. Eu via ovelhas, bodes, carneiros. Toda sorte de animais eu via. Parecia um zoológico. Eu via. E aqueles animais estavam andando todos naquela estrada, né? Tava todos juntos, todo mundo junto ali, boi, galinha, pato, muitos animais, muitos, todos andando numa estrada só. De repente eu vi aparecer um homem naquela estrada. No início daquela estrada apareceu um homem, como se ele fosse um fazendeiro, um homem, né, importante. Era um homem importante, era como se ele fosse um fazendeiro. Então, ali naquela estrada, de repente ele entra na estrada e ele começa a separar aqueles animais. Então, alguns animais ele pegava e colocava do lado direito, e outros animais ele colocava do lado esquerdo. Irmãos, presta atenção, todos os animais estavam juntos, todos juntos, andando, né? Todo mundo numa direção. E ele começa a fazer uma separação. Ele colocava, ele pegava ali ele pegava aquela galinha e botava do lado direito. Pegava um outro animal e colocava do lado esquerdo. Um outro animal colocava do lado direito, outro do lado esquerdo, outro do lado direito, do lado esquerdo. E assim ia havendo uma separação. Começava a haver uma separação. Aí ele colocava ali do lado direito. Engraçado é que quando ele pegava, enquanto os animais estavam andando todos na estrada, parecia, né, tudo normal, tudo assim, tudo de uma cor só, tudo normal. Só que quando ele fazia a separação, vamos supor, quando ele pegava a galinha para colocar do lado direito, aquela galinha, ela brilhava, ela ficava diferente de antes. E quando ele pegava outro animal e colocava do lado esquerdo, aquele outro animal ficava escuro, ficava feio, raquítico, todo empenado, ficava estranho os animais. E assim ia indo, ele pegava a galinha, botava lá, daí ele pegava um pato. Ele pegava um pato, colocava do lado direito. Mas se ele pegasse um outro pato e colocasse do lado esquerdo, aquele pato já não era mais igual àquele que estava do lado direito. Ele era diferente. Ele tinha uma imagem diferente. E do lado esquerdo eu via aquele... E ele ia fazendo a separação, ia fazendo a separação, ia fazendo a separação. E eu vendo aquela visão. Falei, meu Deus. Então... todo animal que ia para o lado direito, ele ganhava como se fosse uma nova vida.
uma nova veste. Ele ganhava algo diferente. E todo animal que ia para a parte esquerda também, mas só que era o contrário, era diferente. Aquele animal parecia um animal doente, feio, despenado, e assim por diante. E aí eu vi aquela visão assim, e ele andando e fazendo a separação, um para a direita, outro para a esquerda, outro para a direita, outro para a esquerda, outro para a direita, então ele fazia a separação daqueles animais. E eram muitos tipos de animais, todo tipo de animal ali tinha, todo tipo. Então o Senhor me trouxe ao esclarecimento dessa visão, que está chegando a hora dele fazer a separação. Está chegando a hora onde ele vai separar, aleluia, o joio do trigo. Por enquanto está tudo junto. O joio e o trigo estão andando junto. O joio e o trigo estão dentro da igreja. O joio e o trigo prega. O joio e o trigo profetiza. Por enquanto o joio e o trigo, aparentemente, falam a mesma língua. Só que vai haver este momento da separação. E o Senhor me trazia sobre essa visão que está chegando esta hora, que está chegando este momento da separação do joio e do trigo. Compreende? E foi muito real, foi muito forte essa visão que eu tive. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem, como se ele fosse um fazendeiro, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, a Bíblia diz que chegará um momento em que Deus fará a separação do joio e do trigo. Por enquanto está tudo junto ali, como diz a parábola, né? Louvado seja Deus. Jesus, ele na parábola ali do fazendeiro, do homem que plantou várias sementes naquele campo. Aí então, Jesus ali contando a parábola do homem, do fazendeiro. Então, um dos discípulos fala assim: mas Senhor, como é que pode a semente... Nós só plantamos semente boa ali naquele campo. E quem que plantou aquela erva daninha ali? Quem que plantou aquela semente maligna ali? Quem plantou a erva venenosa? Aí Jesus fala para eles assim: quem fez isso foi o inimigo durante a madrugada. Nós plantamos a boa semente, mas ele foi lá e plantou a má semente. Ele plantou a erva daninha. Aí os discípulos falam: mas o Senhor quer que nós vamos lá arrancar? Vamos lá arrancar a erva daninha, porque vai sufocar o trigo. Vamos arrancar. Jesus diz para eles: não, chegará o momento em que o meu Pai fará isso. O meu Pai fará isso. Aleluia. Não são os homens até que vão fazer a separação do joio e do trigo. Aleluia. É o meu Pai que fará isso. Chegará o momento em que vai ser separado. Por enquanto, deixa crescer todos junto. E ainda disse: mas Senhor, é injusto. As ervas daninhas, a semente venenosa vai sufocar o joio. E ele: não, deixa que por enquanto seja assim. Mas haverá um momento em que haverá uma separação da semente ruim, da semente boa, da erva daninha e da erva boa. Então, meu Pai fará essa separação. Deus me mostrou essa visão. E se Ele me revelou isso, se Ele me mostrou isso, é porque está chegando o momento de haver essa separação. A separação do joio e do trigo. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele sabe quem é e Ele sabe quem não é, né? Embora esteja tudo junto, mesma forma que eu vi aqueles animais, todos andavam naquela estrada, todos, estavam todos juntos. Mas chegou a hora ali, aparecia aquele fazendeiro, né? Um homem como um fazendeiro, e ele começava a separar. Um para a direita, outro para a esquerda, um para a direita, outro para a esquerda. Então é Deus dizendo assim: está chegando a hora de haver essa separação.
Vamos lutar, irmãos. Vamos lutar, igreja, para ser trigo e não joio. Vamos lutar para ser trigo verdadeiros. Aleluia. Vamos lutar para ser verdadeiros com Deus, verdadeiros com o nosso semelhante. Ainda que para ser verdadeiro, a gente sofra crítica, sofra perseguição, sofra ponte, porque isso acontece, né? Sofra escárnio, zombaria. Aleluia, porque você quer se manter uma pessoa íntegra, porque você quer se manter uma pessoa verdadeira. Então tem as oposições. Ah, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Não precisa de tudo isso, não precisa disso, não precisa daquilo, né? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, e vigiar para nos manter como trigo e não como joio. Porque o joio está entrelaçado com o trigo. Todo lugar. Na igreja tem trigo e tem joio. Em todo lugar. Em cima dos altares tem trigo e tem joio. No meio das profecias, das pregações, de tudo que se diz respeito às coisas de Deus, tem o verdadeiro e tem o falso. Tem o trigo e tem o joio. Aleluia. E quem é que sabe quem é o trigo e quem é o joio? Deus sabe. Só Deus sabe. Né? Só Deus sabe quem é trigo e quem é joio. E vai haver essa separação. Vai haver. E eu acredito que não vai demorar para haver essa separação. Então, em Ageu 2 diz: e outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Entre aqueles que são e aqueles que não são, aleluia, aleluia, haverá uma grande diferença. Então vamos lutar para ser joio. Vamos perseverar na palavra de Deus, na palavra, na íntegra da palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? O mundo está caminhando por coisas muito enganosas. Então nós temos que vigiar, porque a tendência disso é aumentar e não diminuir. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Aleluia. Lute para ser trigo. Lute para andar no caminho da verdade. Santifique sua vida. Santifique sua vida. Vamos santificar a nossa vida. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus, diz o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos santificar a nossa vida. Porque essa vida aqui, irmãos, é passageira. Essa passagem aqui é passageira, ela vai passar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te ajude a encontrar a santificação da sua alma. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos no dia de hoje, no nome de Jesus.